falar nossa língua, né? As crianças. Pode soltar em tela aí, meu querido Mateus. Deus é o Senhor soberano. Na quinta passada, ficamos no primeiro ponto da mensagem e agora vamos avançar. Se você quer pegar a primeira parte da exposição, você vai ter que ir ao canal de YouTube, mas você vai acompanhar, como todas as nossas séries, cada mensagem é individual, né? Dá para você pegar e aprender. Rapidamente aqui, abra sua Bíblia no livro de Naum. Não cometa o equívoco de achar que a sua Bíblia não tem o livro de Naum, porque tem. Tá ok? Tem o livro aí. Naum está entre os profetas menores. Naum faz parte também de um grupo dentro dos profetas menores que escreveu seu livro com oráculos ou com sentenças de Deus contra nações específicas. Na minha cabeça aqui são 3. Vamos ver se eu vou lembrar. Eu estou lembrando de Obadias, sentença contra Edom. Naum, sentença contra a Assíria. Tem uma sentença contra a Babilônia. Qual é? Estava de cabeça aqui. Não é Joel. Naum, a Assíria, Obadias, Edom. Abacuque, Babilônia. Agora sim. Fugiu Abacuque. 3 livros com sentenças específicas a uma nação. Obadias, a Edom, Naum, a Assíria, Abacuque, a Babilônia. Sofonias, que é um profeta contemporâneo a Naum, faz em seu livro várias sentenças. Se você folhear a sua Bíblia, 2 livros, passando Abacuque e Sofonias, há sentenças contra os filisteus, Moabe, Amon, Etiópia, Assíria e contra Jerusalém. É interessante, amados, a gente ver como que esses profetas, eles conversavam entre si. Por exemplo, Sofonias, capítulo 2, a partir do versículo 13, olha o que ele fala em relação à Síria. Ele estenderá também a mão contra o norte e destruirá a Assíria e fará de Nínive uma desolação e terra seca como o deserto. No meio dessa cidade repousarão os rebanhos e todo tipo de animais. Nos capitéis das colunas se alojarão tanto pelicano como ouriço. A voz das aves ressoará nas janelas. Haverá escombros nos umbrais das portas, porque o madeiramento de cedro será arrancado. Olha só o que Sofonias fala sobre a Síria. Esta é a cidade alegre e confiante, que dizia consigo mesma: eu sou a única, e não há outra além de mim. Como se tornou em desolação
em pousada de animais. Todos os que passarem por ela hão de vaiar e farão gestos de desprezo. Volte para Naum, por favor. Capítulo 1, de 1 a 15. Sentença de Nínive, ou contra Nínive, livro da visão de Naum, da cidade de Elcos. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são a poeira dos seus pés. Repreende o mar e ele seca, faz com que todos os rios fiquem secos. Bazã e o Carmelo desfalecem, e as flores do Líbano murcham. Os montes tremem diante dele, e as colinas se derretem. A terra se levanta diante dele, sim, o mundo, e todos os seus moradores. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Mas, com a inundação transbordante, acabará de uma vez com o lugar dessa cidade. Com trevas, o Senhor perseguirá os seus inimigos. Vimos esse texto, expus esse texto na quinta passada. Mas, preste atenção nesse mais do versículo 8, é um contraponto com o versículo 7. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, conhece os que nele se refugiam, mas com inundação transbordante acabará de uma vez com o lugar dessa cidade, e com trevas o Senhor perseguirá os seus inimigos. O Senhor é bom para os que nele se refugiam. Para os seus inimigos, ele é juízo. Estão comigo? Versículo 9. Preste atenção. O que é que vocês estão planejando contra o Senhor? Ele mesmo os consumirá completamente. A angústia não se levantará duas vezes, porque ainda que eles, os inimigos de Deus, se entrelacem como os espinhos e se saturem de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. Sabe o que eu lembrei aqui? Não são assim os ímpios, mas são como a palha que o vento dispersa. Versículo 11. De você, Nínive. No original, no hebraico, não tem Nínive, essa palavra aqui. Só tem de você. O profeta está falando sem citar o nome de Nínive. Mas por uma questão de tradução e clareza, resolveu-se colocar aqui o nome da cidade. De você saiu um que planeja o mal contra o Senhor. Alguém que aconselha a maldade. Possivelmente um rei Senaqueribe, aquele que afrontou o rei Ezequias, pai de Manassés, ou algum outro rei de Nínive. Assim diz o Senhor, versículo 12. Por mais seguros que estejam, e por mais numerosos que eles sejam, ainda assim serão exterminados e passarão. Meu povo
Como é que Deus chama o seu povo? Meu povo. Embora eu tenha afligido, porque Deus estava afligindo o seu povo, não afligirei mais. Quebrarei o jugo deles, que pesa sobre você, e romperei os laços que o prendem. Para o povo de Deus. Versículo 14. Porém, contra você, a Síria, o Senhor deu ordem, para que não haja posteridade que leve seu nome. Do templo dos seus deuses, exterminarei as imagens de escultura e de fundição. Farei a sua sepultura, porque você é desprezível. Grava essa palavra que eu vou destacar. Desprezível. Eis sobre os montes. Isaías também tem esse texto. E Paulo aos Romanos, né? Eis sobre os montes os pés do que anuncia boas novas. A tradução do grego para boas novas é a palavra evangelho. Os pés do evangelista, do que anuncia a paz. Celebre as suas festas, ó Judá. Cumpra os seus votos. Aleluia. Porque o ímpio não mais passará por você. Ele foi inteiramente exterminado. Eu não sei quanto a você, mas eu olho para esse texto me enche de encorajamento absurdo. Débora e eu estamos assistindo uma série de um jovem muito inteligente que só acreditava na ciência. E por conta disso, ele se dizia ateu. É o jovem Sheldon. Sua mãe é batista. Mas teve, uma temporada que a gente está assistindo, uma decepção com a igreja. Igrejas decepcionam também. E aí ela está disposta a mudar de religião. E o legal foi quando o Sheldon falou o seguinte: mãe, se a senhora for mudar de religião, que tal a gente ser judeu? Porque há muitos judeus na ciência. Mas o sujeito não é ateu? Até os ateus, ou os que dizem ateus, precisam reconhecer que a fé em Deus é a mãe de todas as ciências. Porque existe um mundo. E se existe um mundo, existe um criador do mundo. Este mundo não surgiu do acaso. Se há uma história, amados, e nós estamos no livro de Naum, vendo uma coletânea de poemas anunciando a queda do maior império da época, os assírios. Se 100 anos antes dessa profecia, no tempo de Jonas, havia 600 mil que não sabiam discernir, 600 mil. Hoje eu estou com a numeração, está complicado. 120 mil que não sabiam distinguir a mão direita e a mão esquerda. Vamos dizer que são crianças. Concorda comigo? Vamos estimar uma população que tem 120 mil crianças. Há quem diga que Nínive, à época de Jonas, deveria ter algo em torno de 600 mil habitantes. Nessa progressão, no tempo de Naum, ela já passava de 1 milhão. Nínive não era apenas uma cidade, mas era um conglomerado de grandes cidades. Tudo que você pensar de grandioso havia em Nínive. Jardins, palácios.
O nome Assíria suscitava medo nos povos, porque eles eram maus, bárbaros, perversos. Eles dominavam com o uso da força. Eles costumavam, por exemplo, empilhar cadáveres, fazendo montanhas, diques de cadáveres, de ossos. Eles ornamentavam paredes com ossos, com crânios humanos. Não é à toa que Jonas não quis pregar. E agora Naum, usado por Deus, um sujeito corajoso, não sabemos muita coisa dele, só sabemos que o seu nome significa aquele que consola. Ele está aqui consolando o povo, dizendo o seguinte: Deus não permitirá impérios violentos permanentes sobre a terra. Naum está no século 7, falando algo que mais tarde, por exemplo, Daniel vai falar no seu livro, de que todos os reinos da terra vão ter seu fim. A Assíria teve em 612 antes de Cristo numa inundação. O rio Tigre inundou e devastou a cidade, que já estava em um cerco pelos medos, pelos caldeus, numa confederação. Depois os babilônios caíram, eles que eram senhores da guerra. Daniel registra isso. Belsazar resolve festejar usando utensílios tirados do templo de Jerusalém, e Deus diz: chega, pesado foste na balança. Deus tem um peso, amados, de valor em relação aos povos que se julgam poderosos. Depois veio a Pérsia, Dario, o Medo, Ciro, o persa. Todos também foram derrotados. No filme Alexandre o Grande aparece a cena dele entrando no palácio persa, dominando, no desejo de fazer da Pérsia a sua plataforma de dominação do mundo inteiro. Mas Deus foi e cortou o fio de Alexandre o Grande. Morreu supostamente de uma febre tropical. Seu reino foi dividido por generais, porque ele não tinha com quem deixar, não deixou sucessores. Ele era um devasso. Não era alguém a que pudesse deixar algum filho. Depois de algum tempo, então, entra em cena o Império Romano, dominando grandes generais, grandes imperadores. Mas eles também encontraram o fim quando povos bárbaros começaram a entrar pelas fronteiras de Roma. Naquilo que você viu na aula de história, que eu sei que tem gente que está tendo calafrios agora, só de lembrar, não é? Dos visigodos, dos germanos, dessa turma toda. Todo reino humano tem fim. Todo. Recentemente, por exemplo, por ocasião da Segunda Guerra, era Hitler. Queria estabelecer o seu terceiro Reich, fazer com que a sua linhagem, segundo ele, linhagem germânica, ele pegou lá na história dos germanos, criou uma narrativa para se colocar como o homem chamado não por Deus, mas pela razão, pela natureza, a ser um grande conquistador. Encontrou seu fim.
todos encontram fim. Ide a mim, lá no Zaire. Eu fico olhando para outros ditadores na história. Não há nenhum ditador que permaneça para sempre. Li que essa semana, 2 semanas atrás, eu li que na Coreia do Norte, esse débil mental endiabrado e endemoniado que ocupa aquele país, houve um erro não um erro de cálculo, não. Alguns funcionários cientistas não conseguiram preparar a tempo uma situação devido a uma mudança brusca no clima. Ele mandou executar os 30 cientistas. Assisti essa semana parte, porque eu não suportei, do debate entre Donald Trump e a Kamala Harris. É deprimente. De um lado, de outro. É o ruim e é o muito ruim. Na faixa de Gaza, essa semana, 6 funcionários da ONU morreram no ataque. Não estamos nem falando mais de populações. São pessoas que são agentes para servir, que também estão deixando a vida lá. Em Naum, amados, nós temos a tragédia da opressão violenta e do sofrimento humano na história. Dando um clique, Mateus. A nossa certeza é de que Deus não admite rivais, pois sua soberania alcança a todas as nações da terra. O primeiro ponto já foi falado aqui, e agora vamos. O primeiro ponto, só para lembrar, os inimigos do Senhor terão fim. Terão sim. E agora o segundo, queridão e queridona, o povo de Deus será alvo de uma libertação. Rapidamente aqui comigo, versículo 9 começa assim: o que vocês estão planejando contra o Senhor? Eu gosto de pensar nisso daqui. A pergunta que Naum faz é o seguinte: o que vocês estão pensando contra o Senhor? Mas, amados, Deus estava contra a Síria. Capítulo 1, versículo 1, sentença contra Nínive. Capítulo 1, versículo 14, porém contra você, a Síria, o Senhor deu ordem para que não haja posteridade que leve o seu nome, por aí vai. Capítulo 2, versículo 1, o destruidor avança contra você, Nínive. Capítulo 2, versículo 13, eis que eu estou contra você, diz o Senhor dos Exércitos. Capítulo 3, versículo 5. Eis que eu estou contra você, diz o Senhor dos Exércitos. E aí Deus pergunta, usando a fala de Naum, o que vocês estão planejando contra o Senhor? Olha que cegueira, amados. Os assírios estavam planejando fazer algo contra o Senhor dos Exércitos. Para usar uma expressão do profeta, o caco entre os cacos. Como é que vai ter isso, amados? Tem como? Me faz lembrar o contexto, quando Senaqueribe diz ao rei Ezequias, pai de Manassés, que era o rei desta época, chamou o povo lá em Jerusalém, disse assim: não deixem que Ezequias os engane, segundo Reis 18, 29 e 30, pois ele não poderá livrá-los da minha mão. Não deixem que Ezequias os leve a confiar no Senhor, dizendo: o Senhor certamente nos livrará, e essa cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria.
Mas se você for folhear a Bíblia, lá em 2 Reis, você vai ver, amados, que Deus atuou. Senaqueribe invade Judá, Rabsaque afronta Ezequias e o Senhor, 2 Reis 18. 2 Reis 19, Ezequias consulta o Senhor, recebe uma carta do rei da Síria e expõe diante do Senhor. 2 Reis 19, 14. Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então Ezequias subiu à casa do Senhor e estendeu a carta diante do Senhor. Eu gosto dessa expressão. Ezequias, presta atenção aqui comigo. Recebe a carta do rei da Síria. O que a carta dizia? Era isso. Não deixe que o seu Deus em que você confia lhe engane. Só que Ezequias pega essa carta, olha para mim, vai para o templo de Jerusalém, na casa do Senhor, e estende a carta diante do Senhor. Ele se ajoelha e pega a carta como se fosse essa folha. E de joelhos ele estende diante do Senhor. Dizendo em outras palavras, Deus, estão afrontando o Senhor. E ele ora. Se você está com a Bíblia aberta, 2 Reis 19, acompanha. Se não, ouça a partir do versículo 15. E Ezequias orou diante do Senhor, dizendo, ó Senhor Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, somente Tu és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. É verdade, Senhor. E isso prostrado diante do Senhor. É verdade, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações de suas terras, lançaram no fogo os deuses deles, porque não eram deuses, mas objetos de madeira e pedra, feitos por mãos humanas, por isso os destruíram. Agora, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu, o Senhor, é Deus. Você conhece a história? Depois, lá no arraial dos assírios, houve uma confusão. Deus enviou o anjo do Senhor, matou 185 mil homens, sem dar uma espadada. Sem dar uma espadada. Volta para Naum. Porque é Deus quem faz as coisas. Versículo 10. Porque ainda que eles se entrelacem como os espinhos e se saturem de vinho como bêbados, eles serão consumidos, amados. A ideia aqui de espinho é combustível para fogo, amados. Espinho seco pega fogo mais rápido. Os homens acham, amados, que são páreos para Deus, mas não são. Deus está estabelecendo. Quando o povo de Nínive menos se aperceber, Deus estaria quebrando o jugo deles sobre o seu povo. Por isso que vai dizer, de você, Nínive, saiu um que planeja o mal contra o Senhor, alguém que aconselha a maldade, Senaqueribe, Rabsaque, qualquer um outro desses enviados de Nínive. Versículo 12, assim diz o Senhor, por mais seguros que estejam nos seus palácios, preste atenção, você já assistiu esses filmes da antiguidade, que tem aqueles fortes, aquelas fortalezas, aquelas muralhas altas? Os assírios se julgavam, amados, era uma cidade feliz. Lembra do texto de Sofonias que eu li? Uma cidade alegre e confiante, que dizia, eu sou a única, não há outra além de mim. Os assírios, amados, olhavam para o espelho e cantavam, grandioso és tu.
se achavam demais, se achavam a nação mais poderosa da terra. Deus manda dizer para eles, olha, por mais seguros, versículo 12, que estejam, por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados e passarão. O meu povo, embora eu tenha afligido, não vou afligir mais. Eu vou quebrar o jugo deles que pesa sobre você. Isto é, o jugo, a canga. Lembra do Nordeste, aquela canga? Aquela canga que eu permiti que fosse colocado contra vocês, eu vou quebrar. Eu vou quebrar. Eu vou quebrar o jugo que estava sobre Judá. Eu vou intervir. As correntes da servidão, as algemas da escravidão serão quebradas. Eu romperei os laços que o prendem. Prende o meu povo. Amados, olhe para mim. Aquilo que o diabo tem feito para prender a sua vida, com vícios, preste atenção, com incredulidade, Jesus vai quebrar. Ele vai quebrar. Não fica pensando no se vai não, ele vai. É promessa de Deus. Ele vai quebrar. Você será alvo de uma libertação. Que as pessoas vão ficar surpresas, vão olhar de um lado e para o outro. O que aconteceu? Aconteceu. O Senhor interviu. Como aconteceu com o povo de Deus quando estava na Babilônia. Está lá no Salmo 126. O Senhor vai romper o seu cativeiro. É interessante que o salmista fala, né? De que quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós éramos como quem sonha. Me permita fazer algo que soa irreverente, mas não é. É como se o povo de Deus no cativeiro babilônico, mais tarde vai acontecer isso, um século depois, basicamente no ano 586, eles estavam lá na Babilônia. A Síria já havia passado, virou pó na história. Né? Hoje a gente lembra de Assíria, o máximo que a gente lembra é de Saddam Hussein, que foi morto igual um rato, escondido no buraco. É o máximo, é o mais perto que a gente tem hoje da Síria, o famigerado Saddam Hussein. Mas quando o povo de Deus recebeu o aviso, chegou a libertação, o salmista diz, éramos como quem sonha. Então a nossa boca, aleluia, se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então se dizia, entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por nós. Éramos como os que sonham. Eu fico imaginando o Marcos Giovanni, um dizendo para o outro, me belisca. Será que a gente está sonhando? Queridão, queridona, não coloque limites no agir de Deus. Naquilo que Ele pode e vai fazer por você. E em você, e por que não, através de você. Agora, quem deve estar preocupado nessa história toda de Naum? Os inimigos de Deus, porque diz o versículo 14, porém contra você, Assíria, o Senhor deu ordem, para que não haja posteridade que leve seu nome. Do tempo dos seus deuses exterminarei as imagens de escultura, de fundição, farei a sua sepultura, porque você é desprezível. No hebraico,
é imprestável, é desprezível, é imprestável, não serve para nada, é ordinário. E o versículo 15 termina com a esperança de que os mensageiros estarão anunciando, como Isaías 52, 7, quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia boas novas. Dê 2 cliques aí, queridão, para a gente encerrar com essa palavra. Diante de um Deus tão majestoso e grandioso que temos, nossa resposta deve ser de temor e reverência. Repita comigo essa frase final. Ele é soberano. Olha para mim. Temor e reverência. Lembro-me do Salmo 115. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações, onde está o Deus deles? O nosso Deus está no céu e faz... Quem que pode completar? Tudo como lhe agrada. Aleluia. E outra, Mateus. Nós temos de deixar, amados, a vingança para Deus. Por favor, não cante nenhum canto de vingança. Sua vitória vai ter sabor de mel. Não faça isso não, isso não é cristão. Nós jamais devemos usar as nossas mãos para fazermos justiça. Hoje eu li um comentário que anotei aqui do Sidney Baston, muito interessante. Ele falou o seguinte: nesses dias, e ele falou no tempo dele, mas serve para a gente, quando perversidades monstruosas aterrorizam a terra num grau jamais conhecido, quando cristãos e pessoas piedosas e inocentes em muitos países sofrem crueldades friamente calculadas ou brutalmente infligidas em decorrência de seus retos princípios, é atitude basicamente cristã orar pela iminente vingança final de Deus. Você não pode orar para Deus fazer vingança por você, não. Orar pela iminente vingança de Deus sobre os perversos e por justificação dos retos, daqueles que se refugiam no Senhor. Por isso, queridão, Deus está agindo no controle de tudo. E a palavra que eu quero deixar para você é Romanos 12, 19. A mim pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Nós temos que confiar na providência de Deus, amados. Como diria o William Cowper, por trás de uma providência carrancuda, encontra-se uma face sorridente. Aleluia. 1 minuto dá para terminar com uma história. Havia uma viagem de trem muito grande e cara, complexa. E um garotinho viajava com uma tranquilidade que assustava. E ele estava sozinho. Quando passava por aquelas curvas sinuosas, quando o trem precisava usar de um sistema de freio, quando precisava acelerar um pouco mais, havia tensão nos olhares em volta, nas cabines daquele trem. Mas o garotinho tranquilo estava, tranquilo ficou. Essa é a foto do William Cowper. Por trás de uma providência carrancuda, Deus esconde uma face sorridente. Ao final da viagem, algumas pessoas não aguentaram,
Pode deixar a última tela com a grande ideia, por favor. E indagaram. Criança, essa viagem foi tensa. A gente passou por situações que teve gente aqui que passou mal até. E você está sozinho, você está viajando sozinho. Aí, né? Ele falou, não. O meu pai é o maquinista. É isso que o livro de Naum está dizendo para a gente, amados, desde o início. Jéssica, vai piorar muito ainda. Nós vamos passar por lutas aí indizíveis. Toda eleição a gente tem que escolher entre a cruz e a caldeira, para usar a expressão dos antigos. Vai ficar ruim, vai ficar estreito. Mas o nosso pai é o maquinista. Aleluia. Oh, Jesus. Ele sabe o que está fazendo, queridão. Glória, glória. Você está perdendo cabelo para quê? Você está ficando nervosinho para quê? Vai ter que ficar tomando Rivotril, como se toma Danoninho? Para quê? Confia. Aleluia. Porque o Senhor é um Deus irado. E Ele vai agir. Ou melhor, Ele já está agindo. Senhor, muito obrigado por essa palavra que o Senhor liberou às nossas vidas. Obrigado por Naum, este livro que está sendo redescoberto pela sua igreja. Mantenha-nos atentos à tua palavra. Guarda os meus irmãos e minhas irmãs até a chegada em seus lares, em segurança, em o nome de Jesus. Amém e amém. Deus a todos abençoe.